Que a paz do nosso Senhor e a presença do Espírito Santo toque seu coração. Que Deus venha falar com você nesse momento e que você possa refletir na mensagem do dia de hoje. Creio que Deus falará com você poderosamente. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículo 28, está escrito: Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito. Olha, Deus quer derramar da presença dEle, Deus quer derramar do Espírito Santo sobre nós. É interessante que Deus, em sua palavra, nos fala dos últimos dias, antes da volta de Cristo. Ele quer derramar sobre todos nós do teu Espírito um avivamento para trazer vida àqueles que talvez já estavam mortos espiritualmente ou até mesmo perderam na caminhada a unção, a presença do Senhor. E isso que nós precisamos de um grande avivamento, porque quando você experimenta de um avivamento, todas as áreas da sua vida que estavam mortas, Deus, Ele ressuscita sonhos, Ele ativa o nosso chamado ministerial. É esse despertar que nós precisamos para cumprir o nosso propósito da nossa vida com Deus. Em 2 Reis, no capítulo 2, do verso 1 ao 15, nós podemos refletir sobre essa mensagem, onde Eliseu recebeu de Elias uma porção dobrada da sua unção, da unção do Espírito Santo. Mas para que isso acontecesse, Eliseu teve que passar com Elias por 4 lugares que são onde todos nós precisamos passar, se quisermos receber de uma unção do Senhor, uma unção dobrada. E é sobre esses lugares que eu quero refletir com você. O primeiro lugar que a Bíblia diz que eles estavam era Gilgal. Gilgal significa andar em roda, em círculo. Ou seja, Elias não obrigou Eliseu a estar por ali, mas ele desejou estar ali. Meu querido, quem deseja receber uma unção do Espírito Santo precisa sair de uma vida em círculo. Ou seja, amado, não podemos mais aceitar a mediocridade, viver na mesmice, entra ano, sai ano, e você está envolvido com os mesmos pecados, envolvido com o medo de ser usado pelo Senhor. Meu querido, até hoje, talvez algumas feridas antigas, coisas mal resolvidas. Amado, sair de Gilgal é abandonar o que é velho e deletar coisas antigas, ultrapassadas da sua vida, talvez amizades que não edificam. Sair de uma vida de autopiedade, dizendo: eu sou fraco, eu não sirvo para nada, eu não sei nada, e a minha família é pobre. Amado, pare hoje para viver um avivamento. Não tenha medo dos desafios. Olha, o primeiro lugar que a Bíblia descreve em 2 Reis, no capítulo 2, verso 1, é um lugar chamado Gilgal. É preciso sair dessa vida de círculo, ou seja, pare de viver na mesmice. Deus tem mais para você. O segundo lugar, quando você sai de Gilgal, você vai para Betel. Olha que tremenda essa palavra. O lugar de conhecer a Deus, Betel, esse é o lugar de luz, onde você vai conhecer a Deus por sua revelação. Antes, talvez você conhecia de ouvir falar, mas em Betel, seus olhos vão ver Deus. Em Betel você vai ter intimidade com Deus. Testemunho de alguém que andou com Deus são pessoas que estão em Betel. Betel significa para nós, na revelação dessa reflexão de hoje, é um lugar secreto, é trancar-se no quarto, é desligar o celular, é chorar na presença do Senhor, é ser tocado por Ele, é consagrar um período de jejum, ou seja, ter uma experiência real com Deus. Amado, isso vai mudar a sua vida. Betel significa casa de Deus. Muitos têm a vida pública, oram quando estão na igreja, quando estão misturados com
todos os irmãos, mas não tem uma vida secreta dentro do seu quarto com Deus. Querido, não espere uma unção dobrada se você não tiver uma experiência com Deus. É por isso que a cada dia você deve parar e refletir e se perguntar no final do dia antes de dormir e dizer: Senhor, hoje eu te busquei como eu deveria buscar? Qual é a sua experiência particular com o Espírito Santo dentro do seu quarto? Sabe por que você precisa disso? Porque você só vai transferir para as pessoas aquilo que você tem de Deus. Você dá o que você tem. Quando você abrir a sua boca, querido, um rio de vida vai fluir dentro de você e através de você. E isso vai tocar a vida das pessoas, vai tocar a alma da nossa geração. É isso que vai impactar o coração das pessoas. E o terceiro lugar da nossa reflexão para experimentarmos a unção do Espírito Santo. O terceiro lugar diz em 2 Reis, capítulo 2, no versículo 4, e Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. O terceiro lugar, meu querido, é Jericó. Muitos param em Betel, mas se você precisa avançar, se você precisa crescer na experiência com Deus, Jericó é um lugar que você precisa passar. Jericó é um lugar de guerra, lugar de batalha espiritual. Se você quer ter uma porção dobrada do Espírito de Deus, se você quer uma unção de avivamento, receber uma unção, uma herança espiritual, você precisa entender que é preciso se dispor a lutar contra os inimigos. Nossa luta não é contra pessoas, nossa luta é contra demônios. Amado, você precisa se levantar. Você precisa lidar com as acusações do inimigo na sua mente através do sangue de Cristo e entender que existe um inimigo. Por isso, você precisa estar ligado em Deus, ligado a uma vida de batalha espiritual, ter uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de entrega, para que você tenha autoridade para vencer os inimigos. Amado, só pode ir para Jericó quem primeiro esteve em Betel. Se você não tem uma vida com Deus, você não terá autoridade no mundo espiritual para repreender os demônios. Por isso é importante, Deus vai criar em você músculos espirituais para que quando você for batalhar, você venha resistir, você venha estar forte, porque a pessoa que consegue vencer é uma pessoa que está cheia do poder, cheia do Espírito Santo. Quantas pessoas hoje não conseguem ficar pelo menos 10 minutos orando? Não tem nada para falar com Deus porque não estão exercitando a sua fé, não estão entrando no lugar onde se conquista a autoridade. Você precisa aprender a lutar as batalhas espirituais. A oração e o jejum traz poder, mas não traz autoridade. Mas tem muita gente que ora, que jejua, mas não tem autoridade, porque a autoridade vem de submissão. Nós precisamos aprender a nos submeter a alguém. Jesus era maior que João Batista, mas se submeteu a ele, por isso ele foi batizado por João Batista. Amado, se você não é capaz de se submeter ao seu líder, seu pastor, não espere uma porção dobrada de Deus, não espere um avivamento na sua vida. Você precisa se submeter. Olha, Eliseu se submeteu a Elias, por isso ele estava com ele. É isso que Deus quer falar conosco. Quarto lugar é o Jordão. Olha que tremendo. No verso 6 de 2 Reis 2, e Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Jordão significa, meu querido, aquele que desce.
é o lugar de humilhação. Deus vai usar pessoas que se humilham, pessoas que se rendem, pessoas quebrantadas. Se você quer viver um avivamento, você precisa se quebrantar, você precisa se humilhar, você precisa se render a Ele. Amado, Ele só vai fazer aquilo que Ele tem para fazer na vida daqueles que são humildes, na vida daqueles que se quebrantam, na vida daqueles que se submetem. Amado, nessa hora Deus te leva para o deserto para te testar. Deixa você às vezes passar fome, lutas. Sabe para quê? Para mudar teu caráter, para mudar teu coração. O interessante é que Elias disse para Eliseu: se você me ver subindo, você vai ter porção dobrada. Isso nos faz pensar: a quem estamos seguindo? Onde é o nosso alvo? Qual é a nossa motivação? Quem é o nosso mentor? Isso chama de discipulado. Discipulado é transferência de vida. Elias foi arrebatado e Eliseu recebeu, no fim, o manto da porção dobrada. Quem chega no Rio Jordão, querido, tem privilégio de ver o rio de Deus se abrir, ver coisas sobrenaturais. Eu creio que você viverá o sobrenatural em sua vida, mas você precisa, amado, ter uma experiência com Deus, uma experiência com o poder de Deus. Espero que nessa mensagem Deus possa ter falado poderosamente com você e que a partir de hoje você decida passar por esses lugares onde Deus revelou em sua palavra para nós. Eu creio que você vai viver um avivamento na sua vida, mas você precisa tomar uma decisão hoje e se entregar de fato para o Senhor, para que você viva uma presença na qual você nunca viveu, para que você experimente um avivamento, um despertar do Senhor. É essa a minha oração. Senhor Jesus, aviva esse coração, enche da sua presença, que o poder do teu Espírito Santo venha tocar essa vida que me ouve. Senhor, como nós precisamos de um avivamento, como nós desejamos esse avivamento, somente pelo teu Espírito que podemos viver as experiências sobrenaturais com o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.